Alguém mandava para vocês, não eram vocês que buscavam, alguém mandava isso e falava, ó, verifica se isso é desinformação. Desculpa te perguntar, mas a nossa audiência quer entender um pouco como era o cronograma dessa verificação de desinformação. Na verdade, não tinha a palavra verifica se é desinformação. Tinha o seguinte, entra nesse perfil, vê o que está falando, joga num relatório e me devolve. Era feito dessa forma. Então nós não ficávamos pesquisando o que era, o que não era desinformação. Eram alvos já pré-definidos. E essa é muito importante. E olha, a tua informação, eu não sei se foi um lapsus, mas alvos pré-definidos é uma definição perfeita, porque lembro muito concretamente quando a revista Oeste foi incluída nesses alvos e a fala, se não lembro mal, e me corrija por favor, era use a sua criatividade, ou seja, era a tua criatividade que poderia resolver se a nossa revista Oeste estava sendo ou não usada como uma ferramenta de desinformação, seria isso? Sim, a palavra realmente, de fato, naquele áudio vazado foi essa, né? Porque como vocês todos viram, quando me foi perguntado, pedido para eu poder verificar a revista Oeste, eu falei que não tinha nada, que era uma matéria jornalística, que para mim aquilo não era desinformação. Como fiz com diversos outros meios de comunicação, pessoas, entendeu? E assim, a resposta foi, o ministro quer, e você sabe como que ele é, use a criatividade. Porém, eu não uso a criatividade, eu trabalho com a verdade, é diferente. Agradando ele ou não. Ou seja, Eduardo, que tentando fazer uma linha de tempo, alguém mandava um vídeo, uma publicação, vocês tinham que avaliar se essa publicação estava dentro do contexto da desinformação, já vinha um pouco direcionado, né? Seria, busque alguma coisa disso, ou seja, temos o suspeito, busque o delito, em lugar de verificar o delito para ver quem era o suspeito. E aí o objetivo, pelo que eu li em determinadas matérias, era buscar de publicações pseudo-golpistas para desmonetizar os canais de comunicação. Ou seja, o objetivo, nesse caso, era atacar a monetização para asfixiar, afogar financeiramente esses meios. Eu vejo com outros olhos e outras palavras. Por favor. A frase seria o seguinte, nós já temos um condenado, documente, relate e nos encaminhe para que a gente possa efetivar o que precisa ser feito. Derrubada, a oitiva, busca e apreensão. Eduardo, você trabalhava num grupo, se eu não lembro mal, e quero mandar um abraço carinhoso e respeitoso ao meu amigo Alexandre, já ia falar Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Nossa, Alexandre Pitoli, não, que Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Não, Alexandre Pitoli, que hoje teve uma entrevista contigo, prestei muita atenção. O grupo de vocês era um grupo técnico de 8 pessoas, se não entendi errado, que faziam esse trabalho na busca de desinformação. Mas se já vinha o alvo, o que vocês tinham que gerar era provas contra esse alvo para dar argumentos e substâncias para o ministro Alexandre de Moraes ir contra esses alvos. Qual era a sensação do grupo que, até onde eu sei, você coordenava? Qual era a sensação dessas outras 7 ou 8 pessoas que trabalhavam contigo, dizendo, gente, isso aqui está errado ou não? Sim, ficavam realmente incomodados, muitos, alguns deles, né, não queriam fazer, questionavam, isso foi até motivo eu ter levado à presidência, né, ele falou, não, exonera, demite, e eu mantive o grupo do começo ao fim, entendeu? Mas eles não queriam fazer, muitas coisas eles não queriam fazer, mas não tinha o que fazer. O que acontecia? Vinha o alvo, né, ia nas redes sociais desse alvo e simplesmente a nossa área fazia a leitura do que estava aquilo, né? Fazia o recorte, imagina, João Batista, a foto dele, o perfil dele, o vídeo que ele publicou e os comentários. Só fazia um recorte ali, jogava no relatório, colocava o URL, assinava e mandava. Então, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, não teve, entre aspas, nada de errado, justamente porque o trabalho foi feito muito limpo, transparente e justo. O que estava ali, o que era verdade, e o que não era verdade não era colocado. Porém, o que acontecia muito, e sempre na verdade, era um direcionamento do alvo. Quem era, entendeu? Não vinha
de esquerda, só vinha de direita. A perseguição foi totalmente feita à direita, como eu já falei anteriormente, na minha primeira entrevista, à Revista Oeste. Você lembra especificamente, Eduardo, e te agradeço que você me deu a deixa para te perguntar, essa metodologia de uso e a criatividade tinha um claro manifesto contra a Revista Oeste e tinham que buscar na tua função com os teus auxiliares alguma coisa contra a Revista Oeste. Poderia nos dar um contexto de como foi essa perseguição contra a nossa revista? Eu não lembro detalhadamente o que era, porque já há muito tempo já se passou, né? E muitas coisas aconteceram, foram muitos fatos, mas eu posso dar um exemplo, mais ou menos, talvez não seja um exemplo real, mas de como seria, né? A Revista Oeste falou que o artigo 142 é golpe e está motivando o pessoal a ir para as ruas protestar. Beleza, já vinha o e-mail não, minto, já vinha o WhatsApp. Olha o que eles publicaram, faça um relatório para encaminhar para o ministro. Então, o que a gente pegava? Ia lá, abria o site da Revista Oeste, justamente, às vezes já vinha com o próprio link, né? Aí abria o site, o perfil, e o que estava ali a gente colocava no documento com a URL, assinava e devolvia para ele. Era feito dessa forma. Então, assim, se tinha a garrafa azul, a gente não ia colocar a garrafa amarela, era a garrafa azul. Tinha a garrafa azul, preta e vermelha, a gente colocava garrafa azul, preta e vermelha. A tal da criatividade de colocar um copo d'água ou de colocar um balde, isso não existia. Às vezes ali foi um pouco de força de expressão, que era para eu trabalhar um pouco mais. Mas assim, aquilo mostra que alguma coisa não estava correta.